Fala pessoal, a videoaula de hoje é sobre o cálculo de volumes. Para compreender melhor este assunto, é interessante que você já tenha uma noção de cálculo de áreas e de vistas de sólidos geométricos. Inclusive, a videoaula anterior desta playlist é sobre o cálculo de áreas. E se você nunca ouviu falar em sólidos geométricos, vou resumir para você. Sólidos geométricos são figuras geométricas que possuem três dimensões e, por isso, só podem ser definidas no espaço tridimensional. São exemplos de sólidos geométricos cone, esfera, pirâmide e prisma. Se você é novo aqui no canal, saiba que este vídeo é o 15º vídeo de uma playlist de videoaulas de revisão de matemática aplicada ao ensino médio. Você encontra o link dessa playlist logo aqui embaixo na descrição do vídeo, ou clicando em um botão que está aparecendo logo aqui em cima neste momento. Enfim, vamos para a explicação prática. Tudo começa com um perímetro, que é um contorno de uma figura. Como vimos anteriormente, o perímetro é a soma dos lados. No perímetro conseguimos achar a área. A área é a superfície, é o interior do perímetro todo preenchido. E da área achamos o sólido geométrico, que já é uma figura tridimensional. Vejam que tudo começa com a fórmula da área. Nós temos a área da base e multiplicamos pela altura. E com isso achamos o volume, vai preenchendo, vai formando, por isso é necessário três dimensões para obtê-lo. Como eu disse, irei dar exemplos práticos, do dia a dia mesmo. Imagine que isso daqui é um aquário, e você precisa preencher ele com água. Para que o cálculo do volume de água necessário para encher esse aquário seja possível, é necessário conhecer as dimensões do aquário. Vejam que ele possui o formato de uma prisma retangular. A base dele é um retângulo e possui uma terceira dimensão, que é a altura. Aqui temos as dimensões. Ele possui base de 4 por 5 metros e altura de 6. Ao calcular a área da base, nós obtemos essa superfície aqui do fundo. E ao multiplicar pela altura, acontece exatamente isso. Achei que seria um exemplo bem prático para vocês compreenderem. Ele vai preenchendo com água, de acordo que vai subindo a altura. Por isso, três dimensões. Agora vou calcular na prática. Já temos a figura aqui. A área da base é 4 vezes 5, que é igual a 20 metros quadrados. Ao multiplicar pela altura, fica 20 vezes 6, que é igual a 120 metros. Agora já são metros cúbicos, beleza? E só para eu ter uma noção, escreva nos comentários se este é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal ou se você já estava acompanhando esta playlist. Temos aqui a prisma triangular. Observem que, como eu disse, na prisma retangular era a área da base vezes a altura. Certo? Área da base vezes a altura. Nesse caso aqui, já não pode ser a área da base, porque vejam bem, a base é essa daqui. A base possui um formato retangular. Se eu multiplicar a área da base vezes a altura, eu teria uma prisma retangular. E também não pode ser a área da lateral, porque se eu multiplicar a lateral pela extensão, eu irei obter essa figura aqui. Dessa forma, nos restou apenas a área da face frontal. Vejam bem, se eu pegar a área dessa face da frente aqui, frontal, e multiplicar pela sua extensão, eu irei obter uma figura exatamente como essa. Então, para essa figura aqui de prisma triangular, calcula-se a área dessa face frontal e multiplica pela extensão. Vejam bem, a fórmula do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Com isso, teremos a área dessa face aqui, e multiplicando pela sua extensão, teremos o volume desse sólido. Observem na prática. A área do triângulo é 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. 6 metros quadrados. Agora eu pego essa área aqui da face, dessa face frontal, e multiplico pela sua extensão, que vai ser 6 vezes 8, que é igual a 48 metros cúbicos. Viram como é fácil? É só uma questão de praticar mesmo. O próximo exemplo é o cilindro. O cilindro também vai ser a área da base vezes a altura, porque se eu tiver a área da base, eu consigo multiplicar ele pela altura. E com isso preenche todo o espaço que esse sólido aqui ocupa, beleza? As dimensões são diâmetro de 6 e altura de 4. A área da base é π vezes raio ao quadrado. Após ter a área da base, eu multiplico
pela altura. Beleza? Agora vamos fazer na prática. Já que o cálculo é manual, vamos considerar o π como 3,14. A área da base é π vezes raio ao quadrado. O raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 6, o raio é 3. Dessa forma, temos uma área de 28,26 metros quadrados. Agora basta multiplicar pela altura, que é 4 metros. Com isso, chegaremos em um volume de 113,04 metros cúbicos. Beleza? Porém, pode acontecer do cilindro vir para vocês em outra posição, deitado. Dessa forma, não será possível ser a área da base vezes a altura. Por que não será possível? A área da base aqui, seria todo esse entorno aqui, já que a face lateral do cilindro é apenas uma. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, que vocês precisam analisar o sólido e ver a área de qual face dele que você precisa calcular, né? Para depois multiplicar pela sua extensão, para que dessa forma você consiga achar um volume que ocupa o mesmo espaço que esse sólido ocupa. Entenderam? Isso é fundamental porque se guardarmos apenas assim, o volume é a área da base vezes a altura. Nesse caso aqui não pode ser a área da base. Nesse aqui pode, mas nesse não. Então a área dessa face aqui, que é a frontal, vezes a sua extensão. E dessa forma você achará o volume. O próximo exemplo aqui é a esfera. A fórmula para calcular o volume da esfera é 4 vezes π vezes raio ao cubo dividido por 3. Vamos fazer aqui na prática. 4 vezes π vezes raio ao cubo dividido por 3. 4 vezes 3,14 vezes raio ao cubo, o raio aqui vale 2, dividido por 3. E isso resultará em um volume de 33,49 metros cúbicos, aproximadamente, porque houve arredondamento. Beleza? Próxima figura aqui é o cone. A base desse cone, que é o círculo, possui o raio de 2 e a altura dele vale 8. Beleza? A fórmula para calcular o volume do cone é π vezes raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Vamos fazer na prática. Como eu disse, é π vezes raio ao quadrado vezes altura dividido por 3. 3,14, né? Estamos considerando esse valor. O raio vale 2, está aqui, vezes a altura, que vale 8, dividido por 3. Isso resultará em um volume aproximado de 33,49 metros cúbicos. Já esse exemplo aqui parece mais difícil, mas não é. É só para vocês entenderem melhor o conceito de volume. Nessa questão, vamos calcular apenas um volume de material gasto para preencher esse sólido. Porém, esse sólido possui um vazado em formato de cilindro, logo em seu interior. Ou seja, nessa região não vai material. Para isso, basta calcular o volume de material gasto para preencher essa prisma triangular e calcular o volume desse cilindro aqui. E a partir do volume achado na prisma triangular, nós subtraímos o volume desse cilindro e o que nos resta é apenas o volume de material gasto nesse sólido. Vejam na prática. Essa prisma triangular possui as mesmas dimensões do sólido mostrado no exemplo 2. No exemplo 2, achamos o resultado de 48 metros cúbicos. Então basta calcular o volume desse cilindro aqui, que possui um diâmetro de 1,60 metros e uma extensão de 8 metros. O volume, como vimos, temos que calcular a área dessa face aqui, que é π vezes raio ao quadrado, o π 3,14, que é o que estamos considerando. O raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 1,60 metros, o raio é 0,8 metros. Com isso, achamos uma área de 2,01 metros quadrados. Com isso, basta multiplicar essa área aqui que acabamos de encontrar, que é dessa face, desse cilindro, e multiplicar pela sua extensão. 2,01 vezes 8.
que vai dar 16,08 metros cúbicos. Agora que já sabemos que o volume desse cilindro aqui é 16,08 metros cúbicos, basta pegar o volume dessa prisma triangular, que como vimos no exemplo 2 deu 48 metros cúbicos, e subtrair 16,08 metros cúbicos desse valor. Vejam bem, 48 menos 16,08, que é a área do cilindro. E o resultado é 31,92 metros cúbicos. Esse daqui é o da prisma e esse daqui é o do cilindro. Você deve estar se perguntando como calcular o volume de um sólido que não tem essas formas regulares que apresentei nesse vídeo. Uma das maneiras de encontrar o volume de um sólido é essa daqui. Você coloca água em um recipiente, que tem essas marcações aqui, e você pega o objeto, que pode ser um objeto todo irregular, um enfeite, qualquer outra coisa, e coloca dentro desse recipiente. Após fazer isso, basta você observar qual será a nova altura da lâmina de água e subtrair pela altura anterior que tinha antes de você colocar o objeto dentro do recipiente. Essa é outra maneira de você encontrar o volume que o sólido ocupa. Essa metodologia é utilizada para encontrar volume de sólidos que possuem formas irregulares. Nesta videoaula, eu usei um software de modelagem 3D para facilitar a compreensão do assunto. Porém, nas provas e atividades acadêmicas, essas figuras de sólidos geométricos são impressas na vista e perspectiva. A vista perspectiva nada mais é do que um modo tridimensional de representação, ou tudo aquilo que se consegue ver de longe. Pode acontecer também do professor representar os sólidos geométricos através de um conjunto de vistas ortogonais planas, ao invés de uma vista em perspectiva. Bom, pessoal, então é isso. E se você se sentiu ajudado com os conhecimentos repassados neste vídeo e deseja retribuir de alguma forma, saiba que tem algumas coisas bem simples que você pode estar fazendo, que fortalecerá demais o canal. As principais delas são divulgar o canal de alguma forma, como por exemplo, compartilhando o link do canal ou de algum vídeo do canal com seus amigos ou em alguma de suas redes sociais. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e curtir o vídeo. Valeu, pessoal. Forte abraço.